TV Católico apresenta Mover Católico. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de fé e devoção de séculos. Sabe, existem guardiões silenciosos que protegem o coração da fé católica, a Eucaristia. Vamos descobrir juntos quem são os membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento e qual é a missão deles. E essa frase, nossa, ela resume tudo. A gente não está falando só de uma tradição antiga ou de rituais. Estamos falando de uma paixão real, viva pela Sagrada Eucaristia. Bom, para a gente entender a essência dessa Irmandade, a nossa viagem precisa começar em um lugar muito específico, Roma. É isso mesmo, é lá no coração da Igreja Católica que essa missão tão nobre nasceu e começou a ganhar o mundo. E olha só essa linha do tempo, que interessante. Tudo começou a tomar forma lá em 1264, com a criação da festa de Corpus Christi, que já deu um destaque enorme para a devoção eucarística. Mas o ponto de virada mesmo, o momento decisivo, foi em 1539. Foi aí que o Papa Paulo III deu a bênção oficial, sabe? E a partir daí, com o apoio de gigantes da fé, como Santo Inácio de Loyola, essa missão de proteger a Eucaristia se espalhou com uma força incrível. Agora vamos imaginar essa semente de fé cruzando o Oceano Atlântico. A gente vai ver como essa devoção chegou até o Brasil e criou raízes tão profundas que ajudaram a moldar o início da nossa história. Guarda bem esse ano, 1549. Foi nesse ano que o padre Manuel da Nóbrega fez um pedido que mudaria tudo. Ele pediu que as mesmas graças e privilégios que a Irmandade tinha lá em Roma fossem concedidas também para as Irmandades aqui no Brasil. Um gesto que parece simples, mas que transformou o cenário religioso da colônia para sempre. E o resultado disso foi algo impressionante, de verdade. Em só 20 anos, a Irmandade não apenas cresceu, mas se tornou um pilar fundamental da fé na Nova Terra. Eles foram essenciais na construção das primeiras grandes igrejas e ajudaram a criar tradições da Semana Santa e de Corpus Christi que a gente celebra até hoje. Ok, mas como é que uma organização tão antiga consegue se manter firme, com ordem e propósito? O segredo está na estrutura interna deles. Uma hierarquia toda pensada não para o poder, mas para o serviço. A base de tudo isso é um documento chamado Compromisso. Pensa nele como se fosse a Constituição da Irmandade, sabe? É ali que estão todas as regras, os rituais, as funções de cada um, tudo para garantir que a missão seja cumprida direitinho. E quem comanda o dia a dia é a chamada mesa, uma diretoria eleita todo ano. Cada cargo tem uma função super importante. O provedor é quem lidera e garante que tudo corra bem. O escrivão cuida dos registros da história. O tesoureiro administra os recursos. E o procurador, ele cuida de detalhes sagrados como manter a lâmpada do sacrário sempre acesa. Cada um é uma peça-chave nesse grande serviço. Certo, a gente já entendeu a estrutura. Mas, e na prática? Como é que todo esse zelo, toda essa dedicação se manifesta no altar e na vida da comunidade? É o que vamos ver agora. E a atuação deles é algo de muito respeito. Eles são literalmente uma guarda de honra para o corpo de Cristo. Durante a missa, eles ficam ao lado do padre na hora da comunhão, às vezes até com tochas acesas. Eles garantem que a Eucaristia seja tratada com a máxima reverência. E não para por aí. Eles acompanham o padre quando leva a Eucaristia para os doentes e, claro, cuidam uns dos outros, visitando os irmãos enfermos. E olha que incrível! Essa devoção toda não fica só dentro da igreja, não. Ela transborda em ação concreta. A Irmandade chegou a fundar hospitais e até hoje administra cemitérios. Isso prova que amar a Cristo na Eucaristia é também cuidar das pessoas em todos os momentos da vida. Como toda grande instituição, a Irmandade tem seus símbolos muito fortes. Agora, a gente vai decifrar o que está por trás das vestes e objetos que eles usam, que contam uma história de fé por si só. Aquela veste vermelha, a opa, não é um simples uniforme. A cor dela é muito poderosa. O vermelho simboliza duas coisas centrais para eles. Primeiro, o fogo da caridade, do amor ao próximo que tem que arder no coração de cada irmão. E segundo, o sangue de Cristo, que é o centro de toda a adoração. E o bastão que o provedor carrega, aquilo ali é mais do que um adorno. É um sinal visível da sua autoridade, é claro, mas, mais importante ainda, da sua imensa responsabilidade de guiar os outros irmãos no caminho do serviço a Deus. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro, né? A Irmandade do Santíssimo Sacramento é muito mais do que uma tradição antiga. Ela é um tesouro vivo,
Um caminho de santidade e conversão que continua transformando vidas até hoje. E o mais bonito é que essa missão não ficou lá no passado, ela continua pulsando. Para quem se sentiu tocado por essa história de fé, fica a dica. Procura saber na sua paróquia, na sua diocese, quem sabe essa missão de ser um guardião da Eucaristia também não possa fazer parte da sua vida. E a gente encerra com essa bênção, que é, na verdade, o grande lema, o coração de cada membro da Irmandade. Uma mensagem poderosa de fé, um desejo que une a todos em uma só adoração. Para o coração sincero, somente a fé é suficiente. Portanto, a este sacramento, veneremos curvados. Pange Língua, São Tomás de Aquino.